Dando continuidade à história, O Brilho da Verdade, psicografado por Eliana Machado Coelho, ditado pelo Espírito Shélida. Capítulo 15. O sofrimento dos abortados sobre a visão espiritual. Com o passar dos dias, após tantos exemplos presenciados, Camila observou e concordou com o que Túlio lhe dissera. A religião não faz de um homem um grande espírito. Certa manhã, o experiente espírito Túlio procurou por sua acompanhante e avistou com alguma comoção. Camila, existe um fato lamentável que poderá ocorrer. Deve servir-lhe de observação para reflexão e estudo, ou, talvez, possamos ajudar em algo. Vamos? De imediato ela concordou. Não demorou e chegaram a uma casa modesta. Apesar de bem pintada no plano material, Túlio e Camila puderam ver no plano espiritual que em suas paredes havia sangue, pele humana putrificando e até mesmo pequenos pedaços de membros de crianças. Eram também nitidamente vistos rostos pregados nas paredes, como se estivessem em alto relevo. Camila sentiu-se mal e horrorizada. Túlio, por Deus, o que é isso? Essa é uma casa onde inúmeros assassinatos são cometidos diariamente, com a maior frieza e sem a menor piedade. Eu lamento te dizer-te, mas nós vamos entrar. Havia uma sala de espera com 3 mulheres aguardando para serem chamadas. Uma delas era Cissa, a única que estava sem companhia, pois as outras 2 trazia consigo uma amiga. No plano espiritual, cada uma delas tinha equipes de amparadores que tentavam por todos os meios convencer-lhes de sair daquele lugar e deixarem nascer o filho que tinha vida dentro delas. Vez ou outra, os socorristas se voltavam para a amiga e a acompanhante tentando envolvê-la e convencê-la a sair dali. A acompanhante de uma mulher que pretendia ser atendida começou a inquietar-se e perguntou num tom amedrontado: Tonha, tu tens certeza de que quer mesmo? Tonha assustou-se com a pergunta e nesse momento os amparadores tentaram influenciá-la, dizendo-lhe como seria lindo ter em seus braços uma criança tão bela e perfeita. Poderia amamentá-lo, amá-lo, mimá-lo o quanto quisesse, pois ela gostava muito de crianças. De repente, João, seu namorado, ao ver o bebê, poderia querer ficar com ela. E mesmo se não quisesse, uma criança nunca impediu ninguém de ser feliz. Não sei, não. Eu tô com medo, respondeu Tonha, a amiga. E se tu morre, Tonha? E se tu fica defeituosa e não pode ter mais filho? E se mais tarde tu tem um filho defeituoso e torto só porque matou esse? Cê sabe que de Deus a gente não esconde nada, não é? Ele pode te castigar. Tonha, assustada, no impulso, caiu de joelhos e falou: Senhor, perdoa por eu ter vindo aqui para matar o meu filho. Eu não quero matar ele, não. Me deixa cuidar dele perfeitinho, são. Eu juro, eu não vou me importar só porque sou mãe solteira. Deixa que os outros falem, que se danem. Quem vai dar comida pro meu filho sou eu, nem que tenha que varrer rua. Seja o que Deus quiser, vamos embora, Zefa. Vai ver que Deus te falou no seu ouvido. Levantando-se às pressas, Tonha agarrou a bolsa, puxou a amiga e saiu quase correndo do local. A equipe que amparava vibrou de alegria. Alguns choraram emocionados, porém tinha imensa noção de que aquela era somente uma batalha ganha. O grupo se dividiu,
parte seguiu Tonha com a finalidade de ampará-la com pensamentos dignos e apoio para as necessidades materiais, e a outra parte ficou no local, auxiliando os outros colaboradores espirituais que exerciam o mesmo tipo de tarefa com as outras mulheres ali presentes. Por que aqueles trabalhadores espirituais seguiram Tonha? Perguntou Camila. Uma mãe jamais ficará sozinha ou desamparada. Sempre haverá um trabalhador para socorrê-la e sustentá-la no que for preciso, de acordo com seu merecimento e necessidade. E no caso de ser seu primeiro filho, ela ainda não é mãe. Haverá amparo? Desculpe-me, Camila, não entendeste ainda que a mulher é mãe no mesmo segundo em que se dá a concepção, não apenas após o parto? Ele ofereceu um meio sorriso generoso, vendo-a refletir. Não demorou e voltaram-se para Cissa, que perdia o seu olhar, sem definir o que sentia. A outra mulher assustou-se com a atitude e as palavras de Tonha. Sensibilizada, estava sendo mais fácil de ela perceber a vibração e o envolvimento enternecido dos trabalhadores espirituais, para que ela deixasse o seu filho viver. Nesse momento, a enfermeira abriu a porta e chamou. Senhora Antônia? Sem hesitar, Cissa respondeu. Foi embora. Creio que sou a próxima. Então entre. Nesse instante, toda a equipe se colocou em alerta máximo para impedir aquele assassinato. Acompanhando Cissa dentro da sala de cirurgia, que vista do plano espiritual mais parecia um matadouro de gente. Com um aspecto macabro, sujo, tenebroso e, digamos, até indescritível para nós, espíritos, narrarmos aos encarnados, a sala possuía em suas paredes todas as marcas de cada assassinato ali cometido por uma infeliz criatura humana que teve o seu diploma de medicina anulado ou cassado por exercício de função criminosa de acordo com a lei, o aborto, no qual algumas mulheres morreram. Agora, para ganhar dinheiro e enriquecer, ele, homem covarde e de um espírito indigno a um ser humano, esquartejava criaturinhas indefesas que só queriam, como todos nós, o direito a mais uma reencarnação. Com a alma gélida, Cissa deitou-se à mesa sem nenhuma dúvida ou remorso. Os socorristas ainda falavam-lhe, mas nada adiantava. Com frieza, a enfermeira aproximou-se e preparou-a. Logo em seguida, chegou o aborteiro e assassino, aplicando-lhe algumas picadas de injeção que passou a queimar o corpo físico da inocente vítima, que tentava fugir instintivamente de um lado para o outro. No plano espiritual, o silêncio foi absoluto diante da amarga e cruel cena. Camila e todos podiam ver o pequeno ser revirando-se como se quisesse fugir do assassinato sórdido, cruel e pavoroso de ser presenciado na espiritualidade. Vez ou outra, a criaturinha viva no ventre abria a boquinha como se quisesse desesperadamente gritar por sua mamãe, porém Cissa não podia ouvi-lo. Talvez o fizesse com o coração, se esse não estivesse tão endurecido. Os espíritos ali presentes podiam ouvir os gritos de agonia daquela criancinha em formação, seus gemidos sofridos e a sua extrema aflição. As dores que experimentava em seu corpinho naquele momento eram passadas para o seu corpo espiritual, que sentia todos aqueles sofrimentos e ainda tentava lutar para ter uma chance de continuar a viver. Os socorristas envolviam aquela triste criaturinha com energias calmantes, mas nada parecia aliviar as suas dores, as suas queimaduras químicas e o seu desespero. Nesse instante, o aborteiro buscava alcançá-lo com instrumentos para puxá-lo, o que não foi muito difícil de conseguir, tendo em vista as condições indefesas da frágil criaturinha, que agora sentia o seu corpo ser esquartejado sem dó nem piedade.
Primeiro arrancou-lhe uma perna e depois a outra, e uma vez foram as vísceras e depois todo o resto que sobrou daquele corpinho perfeito que a natureza divina providenciou a formação. Os enfermeiros espirituais providenciavam o desligamento do espírito do corpo, que se fazia em pedaços, porém era difícil. Aquele espírito queria imensamente viver. Quando foram desligados os liames do perispírito do corpinho esquartejado, a mente daquele espírito plasmou seu perispírito com uma triste aparência. O seu tamanho era de uma criança de 1 ano, com o braço e a perna parecendo ser de um homem maduro. A entonação para se comunicar era de uma criança, assim como a maneira de se expressar, mas conseguia, mesmo como criança, pensar e querer entender o que acontecia. Ele gritava, chorava, revirava-se nos braços do espírito enfermeiro por experimentar inenarrável dor. O seu corpinho espiritual esvaía-se em sangue plasmado pelo sofrimento, mostrando em alguns membros os cortes profundos e os descarnes provocados pelos instrumentos cirúrgicos, além da queimadura química que se distribuía por todo ele. O sangue respingado no chão daquela clínica, junto com alguns pedaços de pele que caíram, ficariam ali como marca de mais um assassinato cometido, e mesmo limpo no plano físico, permaneceriam no plano espiritual. E com a voz de uma criancinha, ele falava: Mamãe, eu queria ficar com a senhora, porque a senhora matou o meu corpinho. Eu juro que iria ser muito bonzinho, não precisava fazer isso comigo, mamãe. Eu não ia dar muito trabalho, eu só queria nascer. Mãezinha, me ajuda, isso dói muito. Gemendo, ele foi envolvido amorosamente pelo enfermeiro espiritual e levado para receber os devidos socorros. Camila abraçou Túlio e não suportou, caindo em pranto e soluços compulsivos. Envolvendo-a com extremo carinho, Túlio levou-a para fora da sala de cirurgia. Na sala de espera, a outra mulher começou a corroer-se pelo medo. A todo instante vinham as palavras de Tonha e Zefa, que se faziam vivas em seu pensamento. E se tu, mais tarde, tem um filho defeituoso e torto, perdoa por eu ter vindo aqui para matar o meu filho. Às pressas, a mulher se levantou, virou-se para a amiga e resolveu: Vamos, Ana, eu quero ir embora. Mais nada. Eu tenho marido. Eu posso ser dona do meu corpo, mas eu não sou dona do corpo que está vivendo dentro de mim e quer nascer. Mas eu sei que a situação hoje não tá para brincadeira. Por isso deveria ter me cuidado antes de engravidar desse. Aliás, não sou só eu que posso me cuidar contra uma gravidez indesejada. O meu marido também tem esse dever. E se eu estou grávida, eu não fiquei assim sozinha. Ele colaborou assim como fez com os outros 3. E não vou violentar o meu corpo ou mutilar o meu filho. Se o Zé não quer ter mais filho, ele que não tenha mais vontade de fazê-lo. Vamos embora e que Deus nos ajude. Virando as costas, ela se foi sem nenhuma dúvida. Camila lamentava. Por que as mulheres não pensam assim como essa que acabou de sair daqui? Se soubesse como é horrível o simples fato de pensarem no aborto. Se elas soubessem como é grande o sofrimento de uma criatura quando a condenamos a uma morte tão cruel e indefesa. Túlio apertou-lhe o ombro com a destra, provocando-lhe um suave balanço para tentar consolá-la, e disse: Se o ser humano encarnado tivesse, mesmo que por uma única oportunidade, condições de ver com os olhos espirituais o trauma, o sofrimento que ele provoca a um espírito que está passando por um processo de gestação para o reencarne e subitamente lhe são arrancados braços, pernas, cabeça, pescoço e tórax, por simples egoísmo de casais que não querem ter mais um filho
ou pela mera beleza corpórea das mães, que não desejam deformar os seus corpos, ou ainda pela falsa moral daqueles que não querem apresentar uma gravidez fora do tempo? Esse ser humano, se tivesse a oportunidade de ver tal assassinato, mudaria sua opinião e teria outra ideia sobre a vida, defendendo o direito de nascer. Esses espíritos muitas vezes sofrem por anos e anos todas as dores, todas as queimaduras que eles provocaram no momento do seu desencarne através do aborto. Sei de casos de espíritos abortados que ficaram deformados e sentindo dores por mais de 30 anos, depois de receberem ajuda em colônias especializadas no plano espiritual. Tão grande for o sofrimento e o desespero, além do trauma por sentirem-se rejeitados, que não conseguiam tirar dos seus pensamentos aquele momento tão desesperador. Nesses anos todos foram necessárias inúmeras cirurgias e tratamentos espirituais em colônias apropriadas para recuperar-lhes o perispírito, pois o corpo espiritual deformado sofria com as queimaduras, com as perfurações e com as lacerações, como se elas acabassem de ocorrer ou ocorressem a todo momento. Eles sentem dores por todo o corpo, como se a todo instante estivesse sendo cortados aos pedaços, queimado, furado. Esses espíritos não conseguem esquecer tão facilmente o instante cruel, covarde, desumano do seu assassinato hediondo, assombroso. Inúmeras mulheres, ao desconfiarem de uma gravidez e para não terem peso de consciência, não procuram certificar-se do seu estado através de exames clínicos e ingerindo inúmeras drogas, chás, remédios considerados abortivos, lavagens intrauterinas e muito mais para provocarem a morte do seu filho. Mas a suposta ignorância não a afastará da dor e do remorso futuro. Mesmo sem provas que confirmem a gravidez, se alguém provocar a morte do bebê através dos remédios, chás, lavagens, esmagando por pancadas no abdômen, sem dúvida alguma, essa pessoa arcará com as consequências dos seus atos. Os remédios e chás ingeridos provocam sofrimentos, queimaduras, asfixias e desespero ao feto, tanto quanto o que é feito em uma clínica abortiva. O remédio bebido queima o corpo do bebê por muito tempo antes de matá-lo, e como eu já disse, as dores das queimaduras continuam por um longo período. Os chás produzem reações semelhantes, pois, mesmo sendo ervas, eles, para matarem o feto, promovem ressecamento da placenta e do cordão umbilical, que é por onde o feto se alimenta e respira. A princípio vem a asfixia e o ressecamento da pele, ocasionando fortíssimas dores. Acredito que a maioria dos encarnados sabe o quanto é triste a dor causada por uma queimadura. Pois bem, é isso que o abortado sente em todo o seu corpo quando está sendo assassinado. Mesmo depois de cortados laços com o corpo físico, essas dores continuam. Chorosa, Camila perguntou: por que essas mães fazem isso? Será falta de instrução? Em muitos casos não, respondeu Túlio entristecido. Infelizmente, muitas delas não podem justificar a ignorância dos fatos. A grande maioria das religiões prega contra o aborto. O catolicismo é a primeira a se pronunciar a favor do direito da vida durante o estado de gestação. Mas, infelizmente, talvez devido a essas religiões não dizerem exatamente o motivo pelo qual são contra o aborto, as mulheres se dizem no direito de escolherem o que fazer no caso de uma gravidez não planejada. Mas por que as religiões não dão verdadeiro motivo pelo qual o aborto é um dos maiores crimes contra o espírito humano? Camila, se alguma religião dissesse que o espírito está ali,
sofrendo o assassinato, sofrendo com as queimaduras e com as lacerações que o espírito abortado se desespera ao se ver rejeitado e penará por muito tempo, passando por um sofrimento indescritível. Essas religiões estariam dando razão a tudo que o Espiritismo vem divulgando. Poucas religiões ou filosofias confirmam o que a doutrina espírita detalha. Mas por quê? Porque o Espiritismo teve e tem esses conhecimentos graças às comunicações dos espíritos desencarnados que trazem, através dos médios, ao plano material, tudo o que se faz necessário saberem para cada vez mais o encarnado errar menos. Se essas religiões admitissem isso, seria como admitir que o Espiritismo tem razão em tudo o que diz. Qual explicação elas teriam para dar sobre o sofrimento de um abortado, se não fosse através da comunicação de um espírito desencarnado? Eles não podem dizer que o espírito de um abortado sofre muito depois do seu assassinato. Como ficaram sabendo disso, se não através da comunicação de um espírito? Você entende? Camila não teve tempo de responder, porque naquele instante entrou na sala de espera uma senhora muito bem arrumada, acompanhando a sua filha de 17 anos. Junto com elas, uma outra equipe de socorro espiritual, a qual rapidamente cumprimentou Túlio e voltou ao trabalho incessante de socorro à menina que faria o aborto e ao bebê, já desesperado, pois pressentia seu terrível sofrimento para o desencarne criminoso. Camila ficou chocada e Túlio disse: Vamos, Camila, vejo-te frágil. Não é necessário acompanhar outros casos. Viemos aqui para observar que, mesmo com todo o preparo espiritual, todo o entendimento sobre o espiritismo, além do que Júlio lhe propôs, Cissa foi capaz de assassinar o próprio filho. Espera, Túlio. Vê, essa é Helena, disse ela apontando para a senhora, a mãe da adolescente. É Helena. Ela está diferente, sua aparência é outra, mas eu sei que é ela. Provavelmente o nome também não seja mais esse. Tem razão, Túlio, mas Helena foi acolhida junto comigo ao poço de socorro quando se deu o meu desencarne como Samara. Juntas, nós fomos como uma outra moça, Maria, para a colônia onde Inácio nos disse que receberíamos instruções e muito iríamos aprender. Como de fato se deu, completou Túlio. Sim, sem dúvida. Nós recebemos instruções, fizemos cursos e moramos juntas, dividindo o mesmo alojamento por muitos anos, até que Helena foi chamada ao Ministério da Reencarnação. Ela ficou imensamente feliz, fez planos, muitos planos. Planos de oportunidades de vida a outros, planos de agir com amor, dignidade, planos de humildade e justiça, certo? Perguntou Túlio, num tom desalentado. Certo, mas pode ser, Túlio. O que ela faz aqui? Camila ficou incrédula enquanto Túlio a conduzia para fora. Camila, quando estamos encarnados devemos nos apegar ao máximo aos ensinamentos do querido Mestre Jesus. Somente assim nós nos manteremos firmes nos nossos propósitos e cumpriremos bem a nossa missão, mesmo sem sabermos qual é ela. Se tivermos uma boa conduta, se obedecermos aos ensinamentos de Jesus, independente da religião, obteremos o melhor resultado. Ao deixarem aquela casa, Camila olhou para trás e viu Cissa sair. Vê, Túlio, é Cissa. Sim, é. Porém nunca mais será a mesma. Vê com a visão espiritual a marca que lhe ficou crivada no perispírito pela prática do assassinato ao seu filhinho indefeso através do aborto? Olhando, Camila pôde ver uma mancha escura em Cissa. Logo em seguida observou. Vê aquelas sombras seguindo Cissa? São criaturas perversas que desencarnadas ainda vivem no erro.
É curioso que, mesmo errantes, esses espíritos, nossos irmãos, não admitem a prática do aborto e perseguem quem o faz, perturbando e obsediando o encarnado praticante desse crime por toda a sua existência no plano físico e até depois do desencarne. Cissa agora ficará à disposição dessas criaturas desequilibradas que se dizem dono da justiça e do amor. Depois de uma longa reflexão, Túlio completou com uma prece: que o Pai Eterno, dono de grande amor e bondade, tenha piedade de Cissa e daqueles que a cercam para perturbar-lhe o espírito. Que a nossa irmã Cissa possa, através do arrependimento, reconsiderar o seu erro e um dia, de volta ao amor de Jesus, reparar a sua falha o mais breve possível. Túlio quis saber Camila após alguns minutos de silêncio. Uma coisa me deixa intrigada. Quando estamos encarnados e sofremos um acidente e perdemos muito sangue, logo vem a morte do corpo físico. Mas aqui na espiritualidade vemos o perispírito esvaindo-se em sangue continuamente, como uma fonte a jorrar. Como isso acontece? O corpo perispiritual é muito diferente do corpo de carne. Ele é fluídico e causa de sensações, registro de nossa consciência, de nossa moral, e serve até para outras espécies de sofrimento enquanto for necessário. Tanto que a elevação de muitos espíritos nós vemos pela sua luz, ou seja, pela ausência de impregnação em seu perispírito. Alguns encarnados dirão que o perispírito não tem sangue. Sangue líquido, material próprio do corpo humano, não tem mesmo, uma vez que as suas propriedades são outras. Mas a mente do espírito, conforme o seu grau de evolução, fica preso, ou melhor, só tem como referência de sofrimento as lembranças que pode imaginar no corpo de carne. Assim sendo, muitos espíritos mentalmente plasmam despropositadamente em seus perispíritos o recurso que conheceu para exibir a agressão, o corte, a dilaceração ou o sofrimento. E quando esse sofrimento ou experiência for traumático, o espírito que o experimenta pode se apresentar se esvaindo em fluidos como que sangue a jorrar-lhe continuamente do perispírito. Uma das provas da experiência da dor e da enfermidade no perispírito ou corpo espiritual pode ser experimentada por algumas pessoas, como, por exemplo, quando o membro de um encarnado é amputado, ele continua sentindo a dor na região retirada, como se a referida parte de carne doente ainda estivesse ali. Muitos médicos não conseguem dar uma explicação para isso, pois nem todos os amputados vivenciam esse efeito que ocorre de acordo com as suas provas ou expiações. Mas se o membro físico não está ali, a permanência da dor sofrida só pode ser explicada pela existência da enfermidade do perispírito. Nota do autor. Na época em que se passam esses acontecimentos, poderia ser mais difícil uma autoridade religiosa defender o direito de vida de um embrião ou feto. Hoje eu sei que poucos os fazem em alta voz e bom tom. No entanto, mais uma vez, provando que a religião não faz de um homem um grande espírito, eu peço licença para contar o que eu tive um imenso prazer de presenciar da espiritualidade. Em 1994, em Washington, Estados Unidos da América do Norte, milhares de pessoas se reuniram para assistir a uma grandiosa entidade espiritual, na época encarnada. Ao contrário do que muitos pensam, ela falava firme, era persistente, pregava com fé, esperança e muito amor. Madre Teresa de Calcutá, de forma clara e inteligível, com as suas palavras fortes e marcantes a todos os ouvintes. Entre tudo o que ela falou, destacou o seu não ao aborto. Traduzindo-lhe
o prisma do seu protesto, eu trago a sua principal frase. Sinto que o maior destruidor da paz no mundo é o aborto. Madre Teresa falou por muito tempo e todos a ouviram em absoluto silêncio. Mesmo não detalhando o que ocorre com o espírito no exato momento do seu assassinato através do aborto, Madre Teresa conseguiu explicar a importância de deixarmos um ser vir à vida e ter o direito de nascer, e a nossa culpa pelo homicídio de tão indefesas criaturinhas. No final do seu magnífico discurso católico, protestantes, judeus, entre outros pertencentes a diversas religiões e filosofias, a aplaudiram em pé. Surpreendi-me ao ver que o presidente da República, em exercício presente, juntamente com a sua primeira-dama, ficaram imóveis. Não se levantaram, não aplaudiram, permanecendo petrificados, gélidos. A multidão e em alguns rostos rolaram lágrimas, talvez por estarem comovidos, talvez de remorso porque nunca tiveram a coragem de defender a vida de um embrião, de um feto. Talvez as lágrimas fossem de reconhecimento do que é ter moral elevada. Lágrimas talvez de emoção. No entanto, nem a comoção, os aplausos, as maiores autoridades presentes foram capazes de oferecer ou apresentar a simples consideração de se levantarem por respeito àquelas instruções majestosas e sublimes. Madre Teresa nunca aparentou força física, contudo a sua força espiritual é imensa. Ela jamais se acovardou ou se deteve de dizer a verdade a um homem devido à sua posição política ou social. Parabéns, Madre Teresa. Bem-vinda ao lar. Lamento os encarnados oferecerem tão pouca atenção aos seus grandes feitos, criticando-a sempre por suas ideias e ideais. Mas os acusadores não têm coragem de realizar uma fração do que esse grandioso espírito fez em lugares tão flagelados do planeta, deixando sementes para que o plantio da caridade continuasse. Depois de estudar, Madre Teresa permitiu permissão para trabalhar com os pobres e desamparados de Calcutá, mudando-se para as favelas, onde se confirmou seu enorme empenho na tarefa da caridade. Fundadora da Ordem das Missionárias da Caridade na Índia, Madre Teresa fez instituições para cegos, para aleijados, asilos para os idosos abandonados e solitários. Recolheu e acolheu incontáveis doentes agonizantes à beira da morte e construiu um leprosário. Suas obras tiveram repercussão mundial, presenteada com uma limusine pelo Papa Paulo VI. Madre Teresa rifou o automóvel com a única finalidade de prover as despesas de financiamento da fundação da colônia de leprosos. Em 1979, foi premiada com o Prêmio Nobel da Paz. A sua congregação, Ordem das Missionárias da Caridade, já existe em vários países e é subordinada somente ao Papa. Católica fervorosa, conhecedora e tarefeira cristã por inúmeras atividades caridosas, junto aos irmãos que viveram na miséria, a Madre Teresa teve e tem moral suficiente para dizer: sinto que o maior destruidor da paz do mundo é o aborto. É lamentável a não reflexão sobre esse assunto por ocasião do seu desencarne, pois quem ocupará o seu lugar nas tarefas de socorro de encarnados para encarnado? Lembremos que a ajuda material e financeira mantida à distância é louvável, porém é mais fácil. Dificilmente tem se encarnado um espírito tão grandioso, disposto e abnegado a trabalhos tão nobres de caridade como a da Madre Teresa, independente da sua religião. No Brasil, o ilustre e elevado espírito de Irmã Dulce,
católica conhecida por sua árdua dedicação à caridade, criadora e dirigente de fundações de obras assistenciais, provedora de orfanatos e hospital em Salvador, na Bahia, e tantos outros trabalhos misericordiosos realizados em favelas ou lugares que ninguém ousava chegar, mesmo com a saúde considerada imensamente frágil, debilitada, impossibilitada, sob a ótica médica. Sua lista de tarefas no campo da caridade é imensa, sempre pregando a fé, oferecendo esperança e muito amor. E uma das coisas que a doce irmã Dulce apoiava em suas ternas palavras de amor era: deixe o seu filhinho nascer. Os encarnados não deram atenção a esses desencarnes, porém pode sentir muito a falta de criaturas divinas como essas, sem nem mesmo saberem por quê ou do quê. Queira Deus que trabalhadores fiéis e abnegados deem continuidade a essas tarefas. Que Jesus os proteja. Capítulo 16. Educação social. Os espíritos Túlio e Camila caminharam em direção a uma bela praça. Ela, ainda chocada, não conseguia esquecer as súplicas desesperadas daquela entidade que, indefesa, foi cruelmente arrancada aos pedaços do útero materno. Túlio, por que as pessoas, os direitos humanos, não se manifestam contra esse feito abominável, o aborto? Há muito, o plano espiritual vem avisando sobre a crueldade praticada contra essas criaturas abortadas. Alguns espíritos que fazem parte dessa comissão ou organizações que condenam o aborto procuram alertar que esse ato é um crime hediondo, cruel e covarde, independente de credo ou religião. É bem pouca noção que os encarnados têm de quão horrendo é esse ato e de quanto sofrimento e lágrimas isso trará a quem o pratica, direto ou indiretamente, quem induz ou até quem é favorável, mesmo nunca o tendo feito. Os encarnados necessitam de mais conhecimento. É necessário mais divulgação contra esse crime, você não acha? Sem dúvida que sim. Saliento que o plano espiritual está em polvorosa diante do número crescente de abortos praticados no mundo, e principalmente no Brasil, mesmo tendo a legislação brasileira atualmente lei que considera esse ato um crime. Hoje o número de abortos diários praticados só na cidade do Rio de Janeiro ultrapassa 4 vezes o número de homicídios praticados no Brasil inteiro. Tu não imagina como é desesperadora a situação de espíritos que estão em preparo para o reencarne e enfrentam a dúvida cruel de serem ou não aceitos por seus pais, pois podem ter seus corpinhos mutilados, esquartejados, queimados por injeções, comprimidos, ervas e depois jogados no lixo. Eles temem experimentar todas as dores e sofrimentos físicos que são passados para o perispírito, vivenciando depois na espiritualidade as torturas cruéis, as dilacerações e deformidades resultantes do aborto. Soube haver um trabalho no plano espiritual a fim de oferecer um maior número de mensagens aos encarnados, orientando-os sobre o que acontece com o espírito de um abortado ou de um rejeitado e quais as consequências que isso traz a quem o faz. Como pode as mulheres, com todas as suas aptidões natas para serem mãe, não perceberem que o aborto é matar um filho? Lamentou Camila, ainda chorosa. Infelizmente, Camila, tenho que te dizer que a maior culpada pelas práticas de aborto é a mulher. Não que o homem saia ileso desse crime. Ele também é negligente ou imprudente, sim, pois a mulher não fica grávida sozinha. Ele erra por não amparar, por não assumir e não arcar com as consequências dos seus atos.
Mas, infelizmente, temos, por outro lado, os movimentos feministas que a cada dia tomam mais vulto e divulgam desenfreadamente o que julgam direito da mulher. As feministas querem disputar cada palmo de terreno com o homem no campo profissional, físico e mental. Elas não percebem que muitas vezes reivindicam contra a função nobre e magnífica reservada ao espírito feminino, que é o privilégio nos serviços de paciência próprio da sua natureza, a princípio, dentro do seu próprio lar, com a riqueza da sua meiguice expressada em carinho, diante de qualquer situação áspera. A mulher poderá, com toda certeza, abrandar um momento extremamente difícil e conturbado, conduzindo os envolvidos à paz, à compreensão e aos melhores atos para uma nova ação construtiva e regeneradora. Muitas mulheres hoje querem duelar contra o homem e serem superiores a eles. Elas não fazem do homem um parceiro, um aliado, que a respeite e compreenda sua delicada e doce e bela natureza feminina. Elas lutam contra verdadeiras atribuições do espírito feminino, por isso vêm se chocando com as incompatibilidades da sua natureza e não querem admitir isso. As feministas desviam seus requisitos quando exigem a propriedade de si mesma, como se elas fossem objetos de posse, objeto de uso descartável. Querem ser donas de si, donas dos seus corpos. Exigem a liberdade feminina, a liberdade sexual e, para tanto, agridem a sociedade com gestos, comportamentos, com roupas ousadas e até com linguajar chulo como ato de protesto. Elas chegam a ser convincentes para alguns imprudentes que as apoiam em troca de popularidade ou fama, como são os casos de alguns políticos. Porém, diante do chamado da natureza divina, para com as responsabilidades cabíveis ao espírito feminino, essa mesma mulher que se dizia forte, dona de si e autossuficiente para tudo, acaba se abalando e começando a se desmilinguir no momento de arcar com as consequências dos seus atos. Ela recua envergonhada. Não quer encarar a sociedade preconceituosa que ela mesma agrediu e desafiou, pois essa mesma sociedade e até as suas companheiras de luta e opiniões irão vê-la como uma mulher vulgar e não como uma mulher liberada. Frágil, ela corre para o homem querendo seu apoio e proteção, mas esse muitas vezes se recusa a ampará-la e a atender à sua natureza delicada, por culpa dela mesma. Ele não se vê como parceiro porque ela não quis tê-lo ao seu lado e o tratou como objeto, tendo-o num dia e no dia seguinte trocou-o por outro como uma roupa, não se dando respeito. E nesse caso o homem não se considera um aliado, porque a mulher não permitiu, não compartilhou com ele tudo o que deveria, deixando-o a par somente dos seus assuntos supérfluos. Ele não tem o menor desejo de ampará-la, porque não houve o cultivo de um sentimento forte, de verdadeiro carinho, parceria e amizade, pois a mulher se mostrou liberal e forte o suficiente, igualando-se a ele na liberdade das ações que o apresentou, não demonstrando respeito para com ele ou para consigo mesma. Inúmeras mulheres covardes o bastante para não assumirem os seus atos, não querendo ser ridicularizadas pelo falso pudor que a sociedade ostenta, correm para uma clínica abortiva cometendo o maior crime que um ser humano pode realizar, sem imaginar a amargura futura que terá de encarar. Não há nada contra a mulher ocupar o seu devido lugar na sociedade, porém que seja o seu devido lugar, isto é, que ela tenha todos os seus direitos e até mais direito do que os homens, inclusive salariais e trabalhistas, por assumirem os seus deveres como mulher, mãe, esposa, filha, companheira. A mulher deve receber atenção, orientação,
os melhores e mais dignos tratamentos por razão da sua natureza delicadamente abençoada e todo o respeito que lhe é meritório, por ser mulher, que representa o símbolo da vida, pois não nasceríamos sem elas. Nenhum homem conseguiu igualar-se a ela na atividade natural e divina da maternidade. Camila ouvia atentamente. Depois de uma breve pausa, Túlio continuou. Espíritos maravilhosos perderam a oportunidade do reencarne pelo tão horripilante ato do aborto. Criaturas lindas e divinas, depois de séculos de aperfeiçoamento no plano espiritual, foram confinadas a longos anos de dor e sofrimento por causa dos assassinatos provocados por seus próprios pais que os abortaram. Imagina, Camila, se a mãe de Carlos Chagas o tivesse assassinado com um aborto ou com a mãe de Oswaldo Cruz o tivesse matado com um aborto. E na França, Kardec fosse barrado a vida pelo aborto, se a querida mãe do nosso amado Chico Xavier não o tivesse deixado vir ao mundo. Citando somente os 2 primeiros possíveis abortos, pode imaginar quantas tragédias e mortes trariam as doenças e as pestes ao mundo. Citando os outros 2 possíveis assassinatos através do aborto, podes ter ideia de quantos ensinamentos, quantos conhecimentos, quantas mensagens maravilhosas do bem, de amor, da edificação os encarnados deixariam de receber para guiarem-se no caminho da esperança e da fé em Jesus. Com isso, dá para se calcular quanto prejuízo a humanidade tem com a prática desse crime, que ainda é defendido sem qualquer argumento plausível. O estranho é que algumas feministas dizem acreditar em Deus, mas não se aprofundam em nenhuma pesquisa religiosa para saberem realmente o que é certo ou errado diante das leis divinas, ou o que acontece quando se realiza um crime desse porte. Não há preocupação com a criaturinha viva que foi morta ou com o que irá acontecer com quem pratica o aborto, induz ou aprova. Então, tu és contra o ato sexual antes do casamento? Perguntou Camila. Nem eu, nem a espiritualidade podemos ser contra o ato sexual, desde que esse seja praticado com responsabilidade e amor. Digo amor porque deveriam praticá-lo com quem realmente se ama, e não por uma necessidade física, como é o caso de muitos, ou para demonstração de liberdade sexual, como é o caso de várias mocinhas. Fala em responsabilidade porque se deve arcar com as consequências antes, durante e depois de tê-lo praticado. O ato sexual não é somente para concepção ou troca de prazeres físicos. Nele há muito mais do que imaginamos. Há uma troca de energias perispirituais que atuam no âmago de cada um dos parceiros. E quando o casal não deseja ter filhos? E se a mulher for casada ou não quer antecipar os seus encargos como mãe? Como ficam essas situações? Tu sabias que, devido ao número crescente de aborto, o plano espiritual apoiou trabalhos científicos e pesquisas de anticoncepção como pílula? Camila pendeu a cabeça negativamente. Pois é, a pílula traz inúmeras alterações ao organismo feminino. Vista do lado espiritual e físico, ela impede a oportunidade de um espírito encarnar, em princípio. Mas diante do abominável crime de aborto, que é um assassinato com sequelas terríveis, é admissível a pílula ou o uso de preservativo. Cientistas e pesquisadores vêm intuitivamente recebendo um grande amparo do plano espiritual para o trabalho no campo de prevenir a concepção e não, ou melhor, nunca interromper a evolução de uma já consumada. Esse apoio teve que ser feito baseado em que é mais terrível matar através do aborto
do que impedir a concepção. E no caso de criancinhas deficientes, como devem agir os pais diante da opção, pois a própria lei permite o aborto? É imensamente lamentável termos leis terríveis assim. Posso responder com uma pergunta, se tu me permites? Por acaso deixa de ser uma criatura viva aquela indefesa criancinha que porventura é deficiente já no ventre da mãe? Se todo ser vivo é um espírito e pode ocupar um corpo físico, por que não deve ser dado direito à vida àquele que, muitas vezes, escolheu e implorou vir deficiente para cumprir a sua missão? Matar um deficiente não é menos culposo do que matar uma criatura normal. Ao contrário, os pais estarão cometendo um crime ainda maior se deixarem assassinar um filho só porque esse é especial ou portador de alguma necessidade. Os pais, em princípio, não estariam aceitando o que lhes foi designado pela natureza divina. E estarão matando só porque aquela criatura é indefesa, frágil e diferente do comum. Eu posso contar-te um caso curioso que eu acompanhei. Um espírito passou muitos anos em colônia para aperfeiçoar-se devidamente. Era uma criatura inteligente e prestativa, além de portar paciência irritável. Ao ser determinado o seu reencarne, ele solicitou que se desse em corpo imperfeito, por motivos e razões próprias, algo bem pessoal. Assim foi feito. Mas não contavam que os pais, portadores de ótimas condições financeiras, descobrissem através de exames realizados no exterior, onde há mais recurso, que o feto era imperfeito. Sem hesitar, os pais pediram a realização do aborto. Apesar de sofrer, ele o fez com resignação. Por ser elevado, esse espírito se recompôs rapidamente na espiritualidade e não teve dúvida, solicitou junto ao Ministério da Reencarnação um novo pedido para retornar à carne, só que dessa vez com um corpo físico perfeito. Tudo se deu conforme o combinado. Os pais, felizes, orgulhavam-se do filho que a cada dia mostrava-se esperto e prodigioso, incrivelmente inteligente e sábio. Ao completar 5 anos, conforme solicitado por ele antes do reencarne, esse espírito sofreu um acidente. Ele se encontrava dentro do carro conduzido por seu pai, que inesperadamente colidiu com outro veículo. Essa criança quebrou 2 vértebras e ficou paraplégica. Numa noite, quando o pai acariciava-lhe a fronte, o garotinho se virou ao pai comovido e perguntou com toda a sua inocência de criança: Papai, o senhor não vai mandar me matar só porque eu fiquei assim, não é? Não poderia ter sido maior a dor desse pai, enfatizou Túlio, emocionado, melancólico. Quem acredita que devamos assassinar uma criança em formação, só por ela não ser perfeita, física ou mentalmente, concorda com os feitos nazistas durante a Segunda Guerra? Eu creio que os defensores do aborto de crianças imperfeitas defendem crematórios para as pessoas portadoras de necessidade física ou mentais especiais, que já vivem e fazem parte do nosso dia a dia. Essas criancinhas, consideradas como seres imperfeitos no útero materno, estão tão vivos quanto os já nascidos e aqui provam muitas vezes possuírem mais determinação e força espiritual do que muitas criaturas consideradas normais. Em nada diferencia a dor, o desespero e o sofrimento de um espírito abortado e que tem o seu corpinho perfeito de um espírito cuja formação do seu corpinho ou mente não é comum. Muitas vezes a criaturinha considerada normal possui elevação espiritual mais digna e elevada do que os seus pais. Quanto aos abortos para casos de estupro, eu creio não precisar de muito comentário. Eu só digo que é um crime e quem o pratica, mesmo com a permissão da lei, terá que arcar com as consequências e muito sofrerá
e lamentará ter assassinado um filho. Um crime não justifica o outro. Além do que, em termos de crueldade e violência, alerto que o aborto é pior do que o estupro. Em muitos casos, a mulher é que se porta de maneira incoerente, com roupas sumárias, expondo partes íntimas e insinuantes de seu corpo, promovendo provocações ao instinto sexual masculino, o que é desnecessário ao espectador que não for o seu parceiro. Muitas mulheres encurtam as suas saias, diminuem as blusas na largura e no comprimento, jogam uma insignificante jaquetinha por cima, sobem suas botas de salto alto, ressaltam os seios e se debruçam ou desfilam para serem admiradas. Esse tipo de comportamento atrai para elas entidades femininas de nível imensamente inferior, que quando encarnadas ocupavam mais baixo escalão moral, nada digno de respeito, segundo a sociedade, promíscuos sexualmente. Esses espíritos de mulheres não possuíam valores decentes ou caráter. Porém, sabemos que diante de Deus todos somos irmãos e merecedores nos respeitar mutuamente. Então, ao encontrarem encarnadas que exibem os seus corpos como provocação e exclusivismo, essas entidades sem instrução sentem a compatibilidade no vestir e no agir, e começando a envolver a encarnada com sentimentos e pensamentos de provocação e conquista através do desejo de serem admiradas, atraentes, cobiçadas sexualmente e outras coisas mais. Por causa da exibição corpórea ou da sensualidade da mulher que se mostra de modo sedutor, o homem provocado que não controla o desejo da carne, sem dúvida alguma, cultiva uma moral de pouco valor pelo fato de não se importar com quem irá se relacionar sexualmente. Ele simplesmente atende aos seus instintos, envolvido por outros espíritos inferiores, animando-se com a provocação feita pela encarnada. Vendo ele uma aproximação, tenta uma proposta de relacionamento sexual. Se não aceito, em casos extremos, chegam a partir para a violência sexual, podendo haver uma gravidez. Em muitos casos, os ataques de violência sexual são feitos inesperadamente e contra mulheres de boa conduta moral, o que chamamos de estupro, podendo provocar uma gravidez na vítima. Há casos de crimes de estupro culposo por parte de uma mulher que nem mesmo sabe o que aconteceu, mas espiritualmente ela é responsável por ele. Mas como assim? Perguntou Camila. Devido às vestimentas reduzidas e os gestos provocantes, mulheres instigam alguns homens não equilibrados à prática de sexo, mas acabam se esquivando do ato posteriormente. Este homem, como eu disse, um desequilibrado espiritual e psicológico, não consegue inibir a sua vontade ou diminuir os seus estímulos e sai em busca de vítimas realmente inocentes. Assim sendo, as mulheres que estimularam esse desejo também são culpadas indiretamente pelo crime de estupro ocorrido. Quantas vezes no trabalho, na prática do lazer ou no transporte coletivo, um homem de boa conduta e possuidor de grande valor moral se surpreende com a aparição de uma mulher que não se dá ao respeito ao exibir os seus corpos através das roupas reduzidas e transparentes. Para um homem equilibrado mental, moral e espiritualmente, esse fato passará sem muita exaltação. Porém, para outro, poderá haver uma série de complicações. A mulher reduz o seu respeito quando se vulgariza. Ela precisa se resguardar um pouco mais. Observando a atitude masculina, talvez ela prendesse um pouco. Um homem não vai trabalhar em um escritório com um micro short só porque está calor. No entanto, a mulher vai com uma mini saia. O homem não trabalha sem camisa, principalmente quando serve a uma empresa, escritório, mas a mulher, ela reduz a sua blusa
ou usa bustier só porque está calor. Veja bem, só estou dando o exemplo do calor, sem entrar nos detalhes das provocações que algumas desejam fazer e fazem. Mas todas elas, sem exceção, querem para si, ou para contrair casamento, um homem íntegro, fiel, de boa conduta, de elevado valor moral e espiritual. Elas esquecem que esse tipo de homem não se atrai, ou dificilmente o fazem, por mulheres que se expõem e se vulgarizam. Não existe nada contra as roupas justas ou curtas, só que há hora e lugar para tudo. É lógico que não se vai a uma praia de calça comprida ou paletó, mas também não deve pegar um coletivo com maiô de banho. Devemos ser sensatos e prudentes quando ao vestir. Breves instantes e declarou: "Ah, desculpe-me, Camila. Acho que eu falei demais." "Não, Túlio, não, tudo bem. Suas explicações foram ótimas. Eu aprendi muito." "Já estamos chegando ao lar de Dora. Eu prometo ficar quieto", disse ele brincando e com um belo sorriso amigável. Ela somente sorriu do seu jeito espirituoso. Túlio tem toda a razão. Se naquela época, por volta do início dos anos 70, muitas mulheres e garotas já expunham seus corpos, considerando-se objeto de arte para serem admiradas, mesmo diante das polêmicas e das críticas da sociedade daqueles tempos, atualmente a situação se agravou muito. Hoje em dia, os próprios pais incentivam as filhas pequeninas à degeneração e promiscuidade moral e espiritual quando as estimulam às danças em que meneiam o corpo com sensualidade e afetação. Esses movimentos provocam, incentivam estímulos e pensamentos sexuais em quem assiste a elas. Esses mesmos pais dão-lhe roupas ousadas que exibem os seus corpinhos quase nus e ainda aplaude como se fosse um espetáculo grandioso. Na verdade, deveria ser considerado macabro, tendo em vista o que acontece por detrás dos bastidores, isso é, no plano espiritual. Entidades extremamente inferiores passam a aproximar-se dessas criancinhas e se comprazem daqueles momentos. Como tais entidades têm todo o tempo do mundo, elas ficam aguardando que a criança cresça, enquanto obtém mais afinidade, porque já se compatibilizam com aquela criaturinha. Tudo fica muito pior quando o espírito inferior foi adepta da pedofilia. Isso não ocorre somente com as meninas. Os garotinhos nem bem aprenderam a falar ou a andar e os seus pais já lhe perguntam, com nomes pitorescos, onde estão localizados seus órgãos genitais, ou ainda fazem-lhe mostrar que são homens e viris, como se a masculinidade e a honra de um homem pudessem ser comprovadas através dos seus órgãos íntimos. Acredito às vezes que esses pais têm inúmeras dúvidas quanto à masculinidade de seus filhos e ficam temerosos. Por essa razão, ficam estimulando-os desde tão cedo ao sexo, lembrando ainda os palavreados baixos, imorais e repulsivos que os fazem repetir desnecessariamente para provocarem que homem tem que falar palavrões, como se tudo isso fosse firmar o caráter e a personalidade dos seus filhos. Hoje em dia, inúmeros programas infantis distribuem imagens que, para terem uma ideia em nível espiritual, consideramos programas de prostituição infantil, começando pelas apresentadoras que não se dão ao respeito, não possuem uma boa moral, uma boa índole e convocam com seus feitos as danças, os gestos sensuais e palavreados às crianças a mesma prática que a sua. Esses programas lançam concursos que insinuam através de danças e apresentações aparentemente inocentes, exibições de pequeninos treinados para danças eróticas e provocativas de estímulos sexuais. As pobres criancinhas nem imaginam
que estão sendo incentivadas ao cultivo de uma moral de pouco valor, coisa que ignoram e nem pediram para ter. A espiritualidade não tem nada contra a dança, desde que seja voltada ao crescimento moral, psicológico, físico e mental, como é o caso da psicomotricidade, com os movimentos corporais em concordância com a música. Qualquer pessoa, principalmente as crianças, desenvolve-se mental, física e psicologicamente, sem que sejam necessários gestos eróticos, roupas minúsculas e entre outras coisas. É lamentável os direitos da criança e do adolescente nada disporem para orientarem os pais imprudentes que fazem desses programas infantis verdadeiras babás eletrônicas que deturbam a moral, a personalidade e joga no lixo a doce e inocente ingenuidade de uma criança e em nada as instrui ou estimulam as suas mentes. Os direitos da criança e do adolescente poderiam voltar-se a esse tipo de episódio, que não deixa de ser uma agressão moral, estímulo à promiscuidade, pois esses pequeninos nada entendem sobre o que os adultos inescrupulosos forçam-lhes a fazer, gostar e praticar. Não deixa de ser um crime contra a moral e aos bons costumes da criança, o que poderosas redes de televisões vêm proporcionando a esse público, quando o que é apresentado não os agridem com programas de baixo calão moral e espiritual. Oferecem desenhos violentos que os incentivam às agressões físicas, psicológicas e à destruição de bens materiais. Essa é a origem de incentivo à violência que muitos pais procuram sem saber onde os seus filhos aprenderam a ser agressivos. Isso acontece porque não acompanham a vida infantil deles e desconhecem o que assistem. Por outro lado, a sociedade questiona o porquê de tanta destruição de patrimônio público. Como esses jovens aprenderam ou quem os incentivou à depredação de bens de utilidade do povo, como um telefone ou a caixa de coleta de correspondência, entre outras coisas. Muitas vezes, os pais têm como prioridade os bens materiais e não atentam para a formação moral e psicológica de seus filhos. E mais distantes, ainda os deixam sem uma religião cristã, independente de qual seja ela, que poderia incentivá-los a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Há coisas muito mais construtivas a serem ensinadas a uma criança. Um dia, um grande espírito disse-me: a criança aprende o que vive. Eu sempre admirei essa frase. No entanto, se essa entidade me permite, eu gostaria de acrescentar: a criança aprende o que vive e mais tarde viverá exatamente como aprendeu. Toda essa libertinagem a que é induzida e exposta a criança está acabando com a inocência desses pequeninos, guiando-os a um mundo devasso e pervertido, que eles não necessitariam experimentar tão cedo. Em pouco tempo serão adolescentes, rebeldes e promíscuos, e os pais dirão que não sabem ou não entendem por que isso aconteceu. É essa promiscuidade e liberdade sexual que faz aumentar consideravelmente o número de meninas adolescentes e sem maturidade engravidar. E depois elas procuram por conta própria o aborto, através de medicamentos, assassinando seus filhinhos indefesos, ou, então, eles correm para seus pais e eles, por sua vez, para manterem uma falsa imagem perante a sociedade, pagam para esquartejarem o seu netinho. Esses pais lamentarão um dia por terem sido tão liberais. Não é necessário que uma criança enlace concórdia com a moral de pouco valor, com a promiscuidade, muito menos com os espíritos inferiores que as prejudiquem na evolução. No entanto, hoje nossas criancinhas estão sendo forçadas a tais feitos
por culpa de seus pais ignorantes ou irresponsáveis, que terão muito a chorar, muito a se arrepender, muito a corrigir e harmonizar. Aguarde, a história continua.